Olha aqui, então aqui nós temos o Tancredo Neves, né? Esse aqui é o José Sarney. Essa aqui é a foto oficial do José Sarney. Então aqui nós temos, a partir de 1985 a 1990, serão 6 anos, aliás, são 5 anos de governo, porque é o seguinte, durante o governo do José Sarney, em 1988, nós tivemos então a inauguração da nova Constituição do Brasil, né? A chamada Constituição Cidadã, que é a que nós temos até hoje. Então, instalou-se na Assembleia Constituinte em 87, 88, a Constituição ficou pronta. E pela nova Constituição, dizia que o mandato do presidente, governadores, prefeitos, etc., seria de apenas 4 anos, até então eram 6. Quer dizer, o mandato do Sarney era para ser 6 anos, né? Só que aí, como a Constituição dizia que era para ser 4, então eles fizeram ali um meio termo, e ele acabou ficando 5 anos, né? De 85 a 90. Okay? Ele saiu no comecinho de 90, tomou posse o presidente Collor, que é o próximo daí, né? Então, o governo do José Sarney vai ser um governo marcado pela hiperinflação. Hiperinflação, bota inflação nisso, né? No começo, quando a inflação saiu do controle, ela chegou a 300%. O pessoal falou, meu Deus do céu, 300% é muita coisa, onde já se viu. Ela chegou a quase 1000%. Era uma coisa maluca. Né? Eu queria que vocês conversassem com os pais de vocês, avós de vocês, sobre esse período, né, em que todo supermercado, eles contratavam um monte de gente só para ficar remarcando o preço dos produtos nas prateleiras. Então colocava lá uma fileira de latinha de, sei lá, ervilha, né? O carinha ia lá com a maquininha, uma maquininha que parece uma pistolinha, né? Plac, 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 colando etiquetas na lata, né? Quando você tirava aquelas latas da primeira fileira ali, que o pessoal comprava ali, ele já vinha remarcando com outro preço. No mesmo dia mudava de preço 2, 3 vezes no mesmo dia. Era uma coisa louca, né? Isso foi anos 90, tá, gente? Final dos anos 80, chegando aí no começo dos anos 90. Houve uma troca constante de ministros da Fazenda, exatamente porque eles não conseguiam controlar a inflação. Lembrando que o José Sarney, ele herdou o governo da ditadura militar. Os militares entregaram o Brasil arrebentado, quebrado em 1000 caquinhos. E não ia ser tão fácil realmente refazer, né? Essas pessoas que hoje defendem a ditadura militar, que dizem que no tempo da ditadura era melhor que agora, não têm esse tipo de conhecimento, entenderam? Não conhecem a história do Brasil. Alguns ousam dizer que na época da ditadura não tinha corrupção, e o que é um exagero, né? Uma bobagem, porque tinha corrupção, mas não tinha denúncia de corrupção. Ninguém podia denunciar a corrupção. A imprensa não podia denunciar. Políticos de oposição não podiam denunciar. Não podia porque senão ia preso. Nós temos o caso do jornalista Vladimir Herzog, que ousou fazer uma crítica aos militares, falando de corrupção nos meios militares, e acabou sendo preso e enforcado lá no DOI-CODE, né? Quantos centenas de políticos que foram presos, exilados, torturados, porque denunciavam corrupção no governo. Imagina que essas grandes obras que eles fizeram, quantos milhões ali foram desviados. E quando terminou a ditadura, os militares não puderam ser julgados, quer dizer, não se investigou o passado, ficou tudo por isso mesmo. Entenderam? Agora, bobagem dizer que durante o governo deles não tinha corrupção, bobagem, tá? Então, foram feitos vários planos econômicos numa tentativa de conter a inflação, sem sucesso. Quer dizer, às vezes tinha ali 2, 3 meses, né, dava certo, depois voltava com mais força a inflação. Em abril de 1985, o Congresso aprovou uma emenda constitucional restabelecendo eleições diretas para todos os cargos. Então, já no primeiro ano do governo do Sarney, finalmente foi criado a lei, né, que garantia a eleição direta. E a próxima eleição presidencial, finalmente, vai ser a eleição que o povo vai poder novamente voltar a eleger presidente da República. Tá? E vai começar muito mal, elegendo Collor de Mello, que foi uma fraude. Né? As eleições parlamentares e para governador aconteceriam em novembro de 86. Vamos falar um pouco da política econômica. O começo do governo do Sarney começa com inflação de 1% ao dia. Isso vai dar 365% de inflação ao ano. Né? Nós teremos um aumento das exportações, o que vai ser bom, diminuição das importações, o dólar estava muito alto, né? Então acaba diminuindo as importações. Isso vai fazer com que a balança comercial fique positiva. Né? Quer dizer, você exporta mais do que importa, não é que a gente importava menos
porque o dólar estava alto. E isso fazia com que as exportações fossem maiores, mas a economia brasileira não estava boa. Era um número enganoso, vamos dizer assim, né? Nós temos um superávit, porém esse superávit era usado para pagar juros da dívida externa, que era a maior da história até então. Os militares deixaram a maior dívida até aquele momento, né, evidentemente, era a maior dívida externa que a gente tinha tido. Okay? Isso acaba provocando um sacrifício social muito grande, porque isso diminui investimentos do governo em saúde, educação, né, em salários, etc. Divergências na equipe econômica. Então, olha só, o ministro da Fazenda, que seria o que é o Paulo Guedes hoje, né, do governo do Bolsonaro, chamava-se Francisco Dornelles. E o ministro do Planejamento chamava-se João Sayad. Okay? Dornelles era adepto ao corte de gastos, como está fazendo o presidente Bolsonaro hoje, né? Que achava que tinha que cortar gasto, demitir funcionário, diminuir salários, etc., diminuir investimentos, para sobrar dinheiro, não sei para quê, enfim, né? Limitar o crédito e a emissão de moedas, aumentar os impostos e as taxas de juros para conter a inflação. Esse era o plano, era o que defendia o ministro da Fazenda, né? O ministro do Planejamento, João Sayad, ele dizia que você não pode arrumar a casa, né, sanear a economia, prejudicando o crescimento econômico. E se o governo não investe em grandes obras, não investe nas indústrias, não empresta dinheiro para a agricultura, não tem crescimento econômico. Você arruma as dívidas do governo, mas o país não cresce, não gera emprego, não gera renda, não gera consumo, né? Então havia esse debate entre eles, um desentendimento entre os próprios ministros do governo. Em setembro de 1985, ou seja, pouco tempo depois, né, no primeiro ano ainda de governo, cai o ministro da Fazenda. Dornelles será substituído por um ministro chamado Dilson Funaro. Funaro defendia as mesmas ideias do João Sayad, ou seja, que era preciso controlar a economia brasileira, porém sem cortar gastos de investimento. O que é muito difícil, realmente, e os caras têm que ser bons para fazer isso, né? E aí vem o primeiro plano econômico do governo do José Sarney, que é o chamado Plano Cruzado, tá? Alguns de vocês devem ter em casa, o pai ou o avô deve ter alguma nota dessa daqui guardada, tá? Esse aqui, olha, vocês podem ver que o nome da moeda era cruzeiro ainda, né? Uma nota de 100 mil cruzeiros, e quando eles fizeram o Plano Cruzado, o primeiro Plano Cruzado, porque depois teve outro, não deu tempo de emitir notas novas. Então, eles só botaram um carimbo do Banco Central aqui, transformando o cruzado o cruzeiro em cruzado. Eram, então, 100 mil cruzeiros e a nota virou 100 cruzados. Eles cortaram 3 zeros aqui. Fizeram uma hiperdesvalorização da moeda. Isso mais ou menos equilibrava o preço do cruzado, né, que passa a se chamar cruzado agora, com o dólar, quer dizer, diminuía a diferença do cruzado com o dólar, tá? Plano Cruzado, fevereiro de 1986. Eu lembro muito desse daqui, porque foi o primeiro ano que eu dei aula, né? Quando eu comecei a dar aula, entrou o Plano Cruzado. Eu já morava aqui em Itapecerica nessa época. Os economistas responsáveis, João Sayad, que era do Planejamento, Dilson Funaro, que é o novo ministro da Fazenda, Pércio Arida, que vai ser um economista importante aí na história do Brasil, da época, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso. Pércio Arida participou do Plano Real, inclusive, né? E André Lara Rezende, outro economista muito renomado lá do Rio de Janeiro. Criação de uma nova moeda, o cruzado, né? Um cruzado correspondia a antigos 1000 cruzeiros. Por isso que 100 mil cruzeiros virou 100 cruzados, né? Congelamento de preços de produtos, salários, aluguéis por um ano. Então, durante um ano não poderia ter aumento de salário, nem de preços, nem de aluguéis, nada, nem de gasolina, tudo congelado. Então, assim, era uma tentativa forçada de tentar de segurar a inflação. Ora, o que é a inflação? Não é o crescimento do preço dos produtos, salários, etc. Se não tem crescimento, não tem inflação. Só que esse equilíbrio de preços, ele, pela visão dos economistas liberais, ele tem que ser natural. O que equilibra o preço de um produto é a oferta e procura, não o governo. Chegar e dizer assim, não, quer dizer, então muita gente ficou contra, mas naquele momento era o que se podia fazer, o congelamento. Enquanto o congelamento durou, nos primeiros meses principalmente, foi uma beleza, né? Porque realmente os preços conseguiram se equilibrar. Os salários foram congelados, na média dos últimos 6 meses, com um abono de 8%, quer dizer, mas aí congelava salário também. Deram um aumentozinho de 8%, que não era nada, né, diante da inflação que vinha dos anos anteriores,
aumentaram 8% e congelou. Okay? Todas as vezes que a inflação chegasse a 20% ao mês, aconteceria uma reposição salarial, que eles chamavam de gatilho salarial. Então, se a inflação atingisse 20% ao mês, então nós teríamos um disparo automático de aumento de salário. Seria reposto esses 20% ao salário. Os pais de vocês vão lembrar bem disso aqui, tá? Criação do IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que existe até hoje, inclusive é usado para cálculo de reajuste de aluguéis, né? A ser utilizado na correção da poupança, aplicações financeiras. O plano foi recebido com entusiasmo pelos brasileiros. Só que aí era um problema, né? Porque imagina todos os produtos que estivessem à venda estavam tabelados. Em qualquer supermercado que você entrasse, fosse no mercadinho da esquina, fosse no supermercado, eles teriam um preço máximo. Poderia ser vendido abaixo daquele preço, mas não podia ser vendido acima, né? Então é claro que ninguém vendia abaixo do preço, todo mundo vendia no mesmo preço. Agora, para controlar isso era realmente muito complicado, né? A inflação em 86 caiu para 14% em março e em fevereiro era de 21%. Quer dizer, uma inflação que estava batendo a casa aí de quase 1000% ao ano, né? Então, aliás, nessa época era 365 ao ano. Então, ela melhorou bastante aqui, significativamente em questão de meses, né? Parecia que o plano cruzado ia dar certo. Os consumidores, eles foram chamados de fiscais do Sarney. Por que fiscais? Porque muita gente entrava no supermercado eles chamavam de tablita, na verdade era uma tabela de preços, para ver se realmente o supermercado estava cumprindo a tabela de preços do governo, né? Então chamavam de os fiscais do Sarney, quer dizer, as pessoas que estavam colaborando para que o plano cruzado desse certo. Se o supermercado estivesse cobrando preço acima da tabela, então fazia-se uma denúncia do supermercado. O supermercado era multado, podia até ser fechado. Okay? Bom, mas o plano cruzado, como eu disse, ele deu certo por pouco tempo, né? Ele funcionou pouco tempo. Os 4 primeiros meses deram bons resultados, aumento do consumo e crescimento da produção. Aumenta do consumo, naturalmente, aumenta a produção, aumentando a produção gera emprego, e é aquele círculo virtuoso do capitalismo, né? Pouco tempo depois, os produtos começam a desaparecer das prateleiras. O preço foi congelado relativamente baixo, né? E muita gente achava que não valia a pena vender, principalmente as pessoas do campo e tal, né? Quem produzia hortifruti granjeiros, por exemplo, não queriam vender mais naquele preço, então elas simplesmente começam a não entregar produtos no supermercado. O supermercado começa a esconder produtos. Você ia lá comprar, não tinha da marca que você queria, só tinha de uma marca alternativa, né? E os fornecedores, principalmente de carne bovina, começam a cobrar o tal do ágio. O que é o ágio? É um acréscimo. Então, o cara que produz, o criador de gado, ele vendia para o frigorífico por um preço tabelado. Tudo era tabelado. Só que ele não queria vender mais. Então, o dono do frigorífico ia lá na fazenda comprar o boi, o dono do boi dizia assim, olha, o valor está X a arroba do boi, mas eu só vendo se for por um valor a mais. O que é natural hoje, você vende pelo preço que você quer, mas naquela época tinha uma lei que tinha uma tabela, você tinha que seguir a tabela, né? E esse ágio, então, ele foi ficando muito comum. E aí o dono do frigorífico pagava o ágio para o cara que criava o boi, vendia a carne do frigorífico para o supermercado, que também cobrava ágio do supermercado, e o supermercado cobrava ágio dos consumidores. Ou seja, devagarinho o plano cruzado foi sendo, né, minado, foi fracassando. Né? O aumento dos preços por conta do ágio faz voltar novamente a inflação. Okay? Então, 4, 5 meses foi uma beleza e depois começou a degringolar. Só que o governo ele tenta, de alguma forma, né, porque a gente ia ter eleições em 86, e eleições para governador, né? Então era preciso dizer que o plano deu certo para que o partido do governo, que era o PMDB, tivesse bom desempenho nas eleições de 86, nas eleições para governador. Okay? Então eles acabaram manipulando os dados, eles davam inflação bem abaixo do que a real, né, estava pegando aí. Com o sucesso inicial do Plano Cruzado, o PMDB sai vitorioso nessas eleições. Então, nas eleições de 1986, nós temos, então, o sucesso do Plano Cruzado. O PMDB sai vitorioso nas eleições. O PMDB aqui elegeu praticamente todos os governadores de estado, a maioria dos prefeitos municipais, né? Devido ao sucesso passageiro, é importante lembrar disso, né, do Plano Cruzado, o PMDB obteve uma vitória ampla nas eleições.
O PMDB elegeu a maioria dos deputados e senadores, 22 dos 23 governadores de estado. Aqui em São Paulo ganhou um governador chamado Orestes Quércia, famoso Orestes Quércia, também morreu há pouco tempo atrás. Orestes Quércia, inclusive, era criador de gado, o pessoal acusava ele de cobrar ágio, né, da carne que ele vendia também, enfim, né, mas foi eleito aqui em São Paulo, tá? Foi meu patrão também, né, o Orestes Quércia. Acho que o único estado em que o PMDB não elegeu governador foi o estado de Sergipe, com um tal de Antônio Valadares, que era do PFL. Tá? PFL, que é aquele partido que surgiu, né, da divisão do PDS, que era o partido do governo. Para a prefeitura, a capital paulista elegeu o ex-presidente Jânio Quadros. Essa campanha para presidente foi muito interessante, foi muito engraçada, porque o Jânio Quadros fez aquela mesma história da vassourinha, lembra lá da aula sobre ditadura, né? Aliás, sobre a República Democrática, que nós falamos do Jânio Quadros. Varre, vassourinha, varre a sujeira do país, varre a corrupção e tal. Ele usou de novo a vassourinha e tal, e disputou essa eleição para a Prefeitura de São Paulo com o Fernando Henrique Cardoso. Tá? E nessa época, olha que interessante essa história de pesquisa, né, pessoal? Vocês sabem que a pesquisa eleitoral, se ela for bem feita e bem intencionada, ela acerta na maioria das vezes, tá? Mas, em alguns casos, os institutos de pesquisa, como é o caso do Ibope, Datafolha, que são os mais respeitados que a gente tem, né? Tem um outro que chama-se Vox Populi, né, que é outro instituto bastante renomado. Se eles fizerem a pesquisa seriamente, dificilmente eles erram quem vai ser eleito. Né? Mas, às vezes, esses institutos, que evidentemente os seus donos, diretores, eles também têm lado político. Né? Eles têm a sua ideologia também. Eles defendem os seus próprios candidatos. Muitas vezes eles tentam usar a pesquisa como uma forma de manipular o eleitor, porque tem muito eleitor que tende a votar em quem está na frente na pesquisa, o que é uma bobagem. Né? Você tem que votar em quem você acredita, em quem tem um projeto político que atenda aos seus anseios, aos seus interesses. Mas tem muita gente que é desinformado politicamente, que não tem essa cultura política. Vou votar em quem está na frente para não perder meu voto. Você já deve ter ouvido essas bobagens assim. Né? E essa eleição foi uma clara manipulação. Né? Todas as pesquisas importantes davam vitória para o Fernando Henrique Cardoso, mas assim, vitória acachapante, ele ia dar uma surra no Jânio Quadros. Né? E mesmo antes da eleição, coisa assim, uma semana antes das eleições, o Fernando Henrique Cardoso, ele chegou a sentar na cadeira do prefeito para tirar foto e tal, como se já fosse o prefeito eleito. Né? E aí, no final das contas, quem que se elege? O Jânio Quadros, contrariando todas as expectativas, o Jânio Quadros foi eleito. Aí o Jânio, que era uma figuraça, né, um sujeito muito, digamos, excêntrico, né, para dizer o mínimo, antes de sentar na cadeira do prefeito, depois, quando ele foi tomar posse, ele pegou um desinfetante lá e limpou a cadeira. Né? Uma tentativa de dar uma humilhada no Fernando Henrique. E ficou famosa essa história do Fernando Henrique, que depois se elegeu presidente por 2 vezes, brilhantemente e tal. Mas nessa eleição aqui foi muito feio para o Fernando Henrique. Né? Ele contou com o ovo ainda na galinha, como se diz. Uma eleição com alto índice de abstenção, né? Mais ou menos 1/3 aí dos eleitores votaram branco e nulo. Né? Olha só, pessoal, Plano Cruzado 2. Foi só passar as eleições que aí o governo teve que abrir realmente o que estava acontecendo. Né? Vejam que a ideia de segurar os números de inflação, de dizer que a inflação estava sob controle, e era uma farsa, evidentemente, a inflação estava crescendo, o Plano Cruzado 1 havia fracassado, mas o governo escondeu isso e conseguiu eleger maioria dos seus candidatos. Né? Como vocês viram, foram praticamente todos os candidatos a governador eram do PMDB. O PMDB teve uma vitória espetacular, a maior vitória de um partido da história da política do Brasil. Né? Uma semana depois das eleições, ainda, né, no governo do José Sarney, eles lançam, então, o Plano Cruzado 2. Seria a segunda versão do Plano Cruzado. Né? O descongelamento provoca um aumento violento de preços de produtos. Né? Porque o Plano Cruzado 1 congelou os preços. Eles vão fazer um descongelamento, tentando seguir um novo caminho para controlar a economia. O descongelamento vai provocar um aumento, isso em questão de dias, tá, gente?
60% nos combustíveis, 80% nos automóveis. Eu peguei alguns dados apenas que eu achei interessantes, só para vocês perceberem como que as coisas aumentaram com o fim do congelamento. 120% no preço dos cigarros e 100% no preço das bebidas. Tá? As tarifas de energia e telefone também tiveram aumentos aí da ordem de 60% a 70%. Política salarial foi alterada em prejuízo dos trabalhadores, ou seja, aquela história de que a cada 20% da inflação tinha um reajuste automático foi cancelada. A inflação volta com força, vocês estão vendo aí os dados, né, os números, e os trabalhadores perderam aquele reajuste mensal de 20%, de maneira que voltaria a ter o reajuste anual apenas. Né? Várias manifestações de protesto ocorreram em diferentes cidades brasileiras. E o Sarney lá firme ainda. Né? Fevereiro de 1987 vai acontecer a suspensão do pagamento da dívida externa. Quer dizer, o Brasil chegou numa situação econômica tão grave que não tinha como mais pagar os juros da dívida externa. Então o Brasil vai decretar a chamada moratória. Moratória quer dizer como se fosse um calote temporário na dívida externa. Só que aí, evidentemente, o FMI para de emprestar dinheiro. Ora, vocês não vão pagar nem o que está devendo, então a gente não empresta mais. Isso vai complicar a economia brasileira. Né? Em abril, dança novamente o ministro. Sai o Dilson Funaro, entra Luiz Carlos Bresser Pereira. Vocês vão ver que várias vezes isso vai acontecer durante o governo do Sarney, porque a economia estava em pandarecos, né? Quer dizer, eles não conseguiam controlar a inflação. A dificuldade de se controlar a inflação provocava a dança dos ministros da Fazenda. O novo ministro lança um novo plano econômico chamado Plano Bresser. Tá? A questão é que eles estavam tentando controlar a economia através de milagres, né, gente? Através de planos econômicos. E para um plano econômico dar certo, precisa ter a adesão, né? Precisa ter o apoio de trabalhadores, empresários, agricultores, quer dizer, toda a sociedade tem que estar junto para realmente o plano dar certo, por mais bem elaborado que ele seja. O que aconteceu no plano cruzado? No início deu certo porque toda a sociedade se envolveu, se entusiasmou, disse, não, agora nós vamos arrumar a economia do Brasil. Mas pouco tempo depois, os espertalhões começaram a cobrar ágio, né? Começaram a cobrar adicionais sobre o valor da tabela. Resultado, a inflação voltou a crescer. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer um novo congelamento, salários, aluguéis, preços do supermercado, etc. A extinção do gatilho salarial, não vai ter mais. Corte do subsídio ao trigo, que vai provocar, na época, um aumento muito grande no pãozinho, né, no pão francês, que a gente compra na padaria todo dia, porque o trigo, infelizmente, o Brasil não produz trigo suficiente. E a gente é obrigado a importar, e o trigo é importado em dólar, né? Então o governo meio que ajuda os importadores, né, dá um subsídio ali, diminui impostos e tal, para que o trigo possa entrar mais barato. Então cortaram. Tudo isso numa tentativa de sobrar algum dinheiro para pagar os juros da dívida externa. E uma nova desvalorização da moeda. Vem aí o Cruzado 2, né, a moeda. O plano Bresser não conseguiu conter a inflação e ao final de 1987 ela chega a 365%. Quer dizer, isso aqui já é considerado hiperinflação, uma inflação de 1% ao dia. Sarney demite Bresser Pereira e nomeia Maílson da Nóbrega. Durou pouco Bresser Pereira. Né? Bom, nesse meio tempo, nós vamos ter, então, a chamada Assembleia Constituinte. Tá? Assembleia Constituinte é a Assembleia que vai escrever a nossa Constituição, a nossa nova Constituição, que é a Constituição que está em vigor hoje, chamada Constituição Cidadã. E na próxima aula a gente retoma, então, a partir daqui do Congresso Constituinte e da nova Constituição. Vamos falar bastante sobre esse assunto, que é muito importante, né? Inclusive porque hoje os governos atuais estão esfacelando a nossa Constituição Cidadã. Muitas leis que protegiam a classe trabalhadora estão sendo mudadas, modificadas, e é muito importante que vocês conheçam isso. Isso é cidadania, né? Isso é conhecer a história atual que vocês estão vivendo, inclusive agora, né? Que ela está muito ligada a essa Constituição.